E o Senado abriu uma comissão temporária para investigar a alta da criminalidade na região norte, na esteira dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira. Quem traz os detalhes para a gente, ao vivo, direto de Brasília, é a Yasmin Costa. Boa noite para você, Yasmin. Além do ministro da Justiça, quem mais está sendo chamado a essa comissão? E mais, as datas já foram definidas, Yasmin? Oi, Vitor. Boa noite para você e para a Lívia e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. As datas, algumas já foram sim definidas. Na próxima quarta-feira, os senadores devem ouvir os depoimentos de representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javali, onde ocorreu esse assassinato de Dom Phillips e também de Bruno Pereira. E o ministro da Justiça, Anderson Torres, também deve prestar esclarecimentos sobre esse caso. Hoje foi a primeira reunião efetivamente dessa comissão externa criada para analisar essa situação envolvendo a morte dos dois homens na região do Vale do Javari, mas os parlamentares eles também vão investigar o aumento na criminalidade, como você disse, na região amazônica. Hoje foram eleitos o presidente, que é o senador Randolfo Rodrigues, o vice, que é o senador Fabiano Contarato, e o relator dessa comissão, que vai ser o senador Nelson Trade. E o senador Nelson Trade, ele disse, inclusive, que o ministro da Justiça, Anderson Torres, se colocou à disposição dos parlamentares aqui para vir presencialmente prestar esclarecimentos, ou até os próprios parlamentares que fazem parte dessa comissão, são 9, podem ir presencialmente à sede do Ministério da Justiça, que lá eles podem fazer ali uma reunião. O ministro da Justiça disse que coloca à disposição, inclusive, a Polícia Federal para prestar todos os esclarecimentos necessários. Essa reunião, essa comissão externa, tem um prazo aí de 60 dias. Os parlamentares vão, inclusive, em loco para fazer as investigações, não só sobre esse caso, reforçando, também sobre o aumento da criminalidade na região amazônica. E para a próxima quarta-feira, como eu disse, já tem audiência aqui marcada, uma reunião para receber aí representantes da Univaja, que pode ser, inclusive, feita de forma remota por conta da dificuldade de locomoção, porque a gente está tratando de uma região de difícil acesso no norte do país, e esses representantes podem se manifestar de forma online, e também o ministro da Justiça. Outras demandas foram acertadas hoje. Eles não quiseram definir muitas datas, primeiro para quarta-feira, e a partir da quarta-feira vão divulgando mais informações sobre o andamento dessa comissão, Vitor. E a PF já anunciou que não há indícios da participação de um mandante do crime. Sobre isso, o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão, Yasmin? Pois é, Vitor, por enquanto, para a gente entender, né? Por enquanto, 3 suspeitos já estão presos. Amarildo de Oliveira, o irmão dele, Osinei de Oliveira, e também Jefferson da Silva Lima, que se entregou voluntariamente no último sábado, depois que ele teve ali o mandado de prisão expedido pela Justiça Federal do Amazonas. A Polícia Federal está trabalhando também com outras 5 pessoas suspeitas ali de envolvimento na ocultação desses cadáveres. E claro, esse assunto continua repercutindo. Hoje o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele foi questionado mais uma vez sobre esse caso. Ele voltou a lamentar as mortes, mas disse que nesse momento não é possível culpar o governo federal por conta desses assassinatos. A gente tem inclusive esse trecho da fala do ministro, que diz inclusive que aquela região é uma região difícil. A Polícia Federal não está trabalhando, pelo menos por enquanto, com o mandante desse crime, e esse ponto do não trabalhar com o mandante do crime, que é um elemento ali levantado pela Justiça Federal, o vice-presidente da República também comentou. Vamos ouvir o que disse o general Hamilton Mourão. Se tiver algum mandante, né, como a polícia está tentando apurar, e a polícia está fazendo um trabalho muito bom, tanto que em curto espaço de tempo prendeu os principais suspeitos, além de já ter localizado os corpos, já localizaram a embarcação, né, vai aparecer se é um mandante. Mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom, né? O Dom entrou de gaiato nessa história. Mais opinião para você aqui no Jornal Jovem Pan, Rodrigo Constantino. Queria te ouvir sobre os novos passos dessa investigação, também sobre essas falas de hoje do vice-presidente Hamilton Mourão. O grande ponto de interrogação, a grande incógnita continua sendo a causa do crime, né? Embora a Polícia Federal ainda não tenha divulgado oficialmente, possivelmente
dentro da investigação isso já deve estar sendo levantado, né? Já deve haver hipóteses, mas pelo menos a público ainda não veio a explicação desse crime que é necessária, né, Constantino? Sem dúvida, Brau, mas ali eles estavam incomodando algumas pessoas que vivem à margem da lei, né? E essa região é conhecida, né, por muitas atividades ilícitas. Então é uma terra perigosa, hostil, né? E esse que é o problema. Agora, sobre a matéria anterior, né, de comissão presidida pelo Randolfo Rodrigues, onde o senador da rede se mete, é palanque eleitoral para o Lula. Então estão querendo explorar essa morte, né, para esse intuito político. É óbvio, quer dizer, agora tem que investigar periculosidade na Amazônia, quer dizer, em que país essa turma vive? Né, um Brasil onde chegou a ter mais de 60 mil homicídios por ano, caiu um pouco agora, graças a políticas públicas, a facilidade de ter armas, por exemplo, que o governo Bolsonaro defendeu. Agora, morrem ainda mais de 40 mil pessoas por ano. Inúmeros desses homicídios ficam sem solução. A polícia foi célere nesse caso. Repito, uma região inóspita, perigosa, na fronteira com o Peru, dominada por traficantes, por grileiros, por exploração de pesca ilegal, por ONGs corruptas. É muita coisa errada ali. E, de repente, o senador Randolfo Rodrigues descobriu que é perigoso o Brasil amazônico. Quer dizer, realmente até onde vai o objetivo dessa turma de fazer palanque eleitoral. Agora, Mota, você concorda com o Constantino que o objetivo principal e abstrato, né, não concreto, não visível para todo mundo dessas duas comissões é justamente explorar politicamente esse tema depois dos assassinatos de Bruno, do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista britânico Dom Phillips? Ou, além dessa questão, é importante sim que o legislativo entre nessa questão e fale e investigue e tente entender um pouco mais sobre essa questão da criminalidade na região norte do país? O legislativo é parte do problema. A comissão do Senado poderia economizar muito tempo lendo o meu livro. Acabei de lançar, se chama A Construção da Maldade. Eu também ajudei a produzir um documentário, está ainda ao ar hoje, pela Brasil Paralelo, chamado Entre Lobos. Ele conta a história da destruição da justiça criminal brasileira. O senador Randolfo Rodrigues deveria assistir no canal do YouTube. O que está por trás disso tudo é muito simples, se chama impunidade. A impunidade que prevalece no Brasil foi exemplarmente demonstrada pelo comentário do candidato a presidente Lula, quando ele, com orgulho, disse que participou da soltura dos meninos que sequestraram Abílio Diniz. Isso é um exemplo, Lívia, do que se chama de bandidolatria. É a visão de que a justiça tem que ser feita para o bandido. O bandido precisa ser protegido, acolhido, ter benefícios. A vítima, a gente esquece. No Brasil, as penas são ridiculamente pequenas. E na maioria absoluta dos casos, o preso só cumpre uma pequena parte dessa pena, depois sai da cadeia. É um processo de destruição da justiça criminal brasileira. É óbvio que os assassinatos de Dom e de Bruno, um crime bárbaro, não tem nada a ver com a Amazônia, nem com índios, nem com o meio ambiente. Eles têm tudo a ver com bandidolatria, com garantismo penal e com ativismo judicial da esquerda, que não se cansa de promover a soltura de bandidos. A verdade que precisa ser encarada é que se essas duas mortes tivessem acontecido num assalto no Rio de Janeiro ou São Paulo, como acontecem todos os dias, nada disso seria notícia. Quem está lacrando em cima das mortes não quer justiça para Dom e para Bruno. Essas pessoas nunca pensam na vítima. Elas só querem ganho político. É o que o Constantino disse e eu concordo, e isso é repulsivo. Pois é, Daúde, em relação à abertura dessa comissão temporária no Senado, qual sua avaliação? É um trabalho necessário do Legislativo? Esse caso, as mortes de Dom e Bruno, devem servir como um símbolo para que a legislação seja aprimorada, para que novas medidas de fiscalização naquela região sejam estabelecidas ou não? Nesse caso, te parece que há uma exploração política indevida, Daúde? 100% política, Brau, não existe. Eu acho que a legislação ela existe para tudo.
A questão ali é uma questão de fiscalização e de atuação, né, de proteção daquela área. Aquela área é uma área enorme, né, a gente não tem dimensão do tamanho daquela área e o que ocorre ali. Agora, Brown, ali eu vou dizer os pontos que existem. Existe o garimpo ilegal, que o presidente quer regularizar nas reservas indígenas para dar legalidade. Existe a questão do garimpo, tráfico de armas, porque ali faz divisa com o Peru e Colômbia, onde tem grupos criminosos agindo ali. Tem também a questão das drogas que entram por ali e o caso do assassinato, né, dessas duas pessoas está relacionado à pesca. Então, esses criminosos que foram identificados e se declararam os assassinos, eles, evidentemente, fazem parte de uma estrutura de pesca que existe ali, que se investe milhões de reais. Não é simples assim você conseguir o pirarucu, vai lá na varinha, pesca, não. Você tem uma estrutura muito grande por trás. E quem financia essa estrutura é que estaria direta ou indiretamente responsável por esses criminosos. Eu acho que a polícia tem que chegar nessa estrutura para desmantelar, porque é uma região perigosíssima. Você tem que ter uma fiscalização maior, uma atuação maior. Infelizmente, eu acho que defender a Amazônia é defender a nossa pátria contra esses criminosos, bandidos, que acabam levando a imagem do Brasil para um cenário muito negativo, Dal.